Fala galera, eu tô aqui pra mais vídeo no canal. Dessa vez aqui no Minecraft comigo fazendo esse parkour que eu usei pra aquilo ali, ó. Gente, lembra daquilo? Pera, eu acho que o bicho não tá me seguindo. Não tava conseguindo. Mas enfim, aqui é aquela sala embaixo do negócio da nova porta de redstone que eu fiz. Peraí. Eu tô com uma inventário pacífico. Receita de bolo de fubá cremoso. Nossa, vai rápido. Saber? Tô nem aí. Aqui. E agora? Aí. Bem, gente, enquanto eu não falo como é típico, eu não falo nos vídeos, vocês ficam com esse vídeo aí, ok? Lauro, para de gritar e ajuda. Não dá. Também fiquei preso. E agora? O que vamos fazer? Tive uma ideia. E qual é essa ideia? Eu posso usar meu celular e ligar pros bombeiros. Vai, faz isso. Eu tô ligando. Tá, vamos lá. Eu sei que vocês devem estar se perguntando por que eles não ligaram logo pros bombeiros antes de subir nessa árvore. Mas eu acho que tem dois motivos. O primeiro é que celular em 2012 era uma coisa meio nova e nem todo mundo tinha acesso onde eu morava. Eu mesmo só fui ter o meu primeiro celular em 2014. E segundo é que eu acho que o Lauro tava cagando e andando pra isso e ele só queria subir numa árvore. Alô? É dos bombeiros? Não, minha casa não tá pegando fogo. Não tem uma bomba na minha rua. Eu e os meus amigos ficamos presos numa árvore. Ah, e também tem um gatinho aqui. Você chegou logo? Tá certo, tchau. E aí, o que ele disse? Ele disse que chega logo. Beleza. Ah, gente, esses vídeos que eu deixo pra vocês assistirem é de outros canais. Inclusive, o sistema de adição que eu fiz bem aqui em cima. Esse daqui. Aqui, ó. O do andarilho. Foi o Tônigo que fez. Então, eu botei lá no vídeo como os créditos for dele. Enfim, fiquem com esse vídeo, né? Então continue. Beleza, então vamos esperar. Eu tenho um jogo de baralho aqui no meu bolso. Quem quer jogar? Eu! Haha, ganhei! Nós ainda nem começamos. Rapaz, agora que eu percebi que não tem como saber quem tá falando o que nessa história. Eu não faço ideia de por que eu fiquei repetindo esse desenho da árvore a história inteira. Parece que eu tava com preguiça de novo e fiz assim pra poupar tempo. Ele chegou! Viva! Meia hora depois. Até que enfim saímos e... Socorro! A escada caiu. Fim, tá. Um monte de criança ficar presa dentro de uma árvore, eu até acredito. Agora, um bombeiro ficar preso dentro de uma árvore é muita forçação de barra. Se fosse aquelas árvores gigantes que tem nas florestas, tudo bem. Mas agora essa árvore michuruca aqui, pô, se for assim, o processo seletivo para ser bombeiro deve ser fácil pra ter. Vou ser honesto com vocês. Eu acho que essa história teve até piadas legais. Mas como o visual dela ficou meio repetitivo, eu vou dar nota 5 de 10. E a próxima história é de outro núcleo de personagens. Gente, o parkour é pra cá. Eu tava indo pra lá e que nem dava, era bem distante demais.
O nome incrível que eu dei a eles foi super-heróis. Muito obrigado. Eu sei que eu sou muito criativo. E o personagem principal dessa turma é esse menino aí, que se chama Jack. E o amigo dele é o Homem-Cão, que eu já apresentei pra vocês. Uma pequena curiosidade é que pouco tempo depois, a turma dos super-heróis ia ganhar uma revista inspirada em Turma da Mônica Jovem. E o nome dela era Super-Heróis X. Mas eu não vou mostrar essa revista aqui pro vídeo não ficar gigante. Também porque essa história é uma minissérie de 3 volumes. E eu só encontrei esse volume aqui que tá na minha mão. Então se vocês quiserem um vídeo à parte, onde eu tento explicar sobre Super-Heróis X, comenta aí embaixo. O museu. Olha, Homem-Cão. Legal, vamos entrar. Museu das Descobertas. Entrada grátis. Que lugar legal. Olha, uma corda macia. Vamos brincar. Vamos. Não sei se deu pra perceber, mas essa corda aqui é daquelas cordas chiques que servem de barreira de proteção nos museus. Mas uma coisa que me deixou indignado é que eles pegaram essa corda pra brincar e ninguém falou absolutamente nada. Cadê o segurança? Cadê o gerente desse museu? Opa! Aquele tio estragou a brincadeira. Beleza. Então, sem querer, eles pararam o ladrão que tava tentando assaltar o museu. Mas aí eu fiquei pensando, como é que um museu que tem entrada gratuita vai ter tanto dinheiro assim pra ser roubado? Olha, que desenhos bonitos. Aqui, se não deu pra perceber, era pra ser a Mona Lisa. Só que da 25 de março. Eu vou fazer um desenho na parede com a minha visão de raio-x. Poxa, outro tio. Tá, aí o Homem-Cão solta um raio laser dentro do museu e acaba coincidentemente parando outro ladrão que passou no meio do caminho. E agora eu tô aqui pensando, o que deve ter de tão valioso nesse museu pra essa galera ficar querendo roubar ele no mesmo dia? E sinceramente, se for assim todo dia, esse museu vai ter mais roubo que as Olimpíadas desse ano. Ei, meninos, reticências. Esse dono do museu é muito legal. Sim. Tá, então eles acidentalmente pegaram os ladrões que estavam no museu e por causa disso, o dono do museu deu uma recompensa em dinheiro pros dois. E com isso eu finalmente cheguei à conclusão. O dono desse museu tá fazendo lavagem de dinheiro. E pra essa história aqui eu vou dar 7 de 10. E essas foram as histórias do gibi da turma do time. E agora bora ver a tirinha dessa revista. Você me deve 5 reais. Toma! Quero o meu dinheiro amanhã. Essa tirinha aqui foi bem simples. E eu vou ter que confessar pra vocês, essa tirinha aqui na o dono desse museu tá fazendo lavagem de dinheiro. E pra essa história aqui eu vou dar 7 de 10. E essas foram as histórias do gibi da turma do time. E agora bora ver a tirinha dessa revista. Você me deve 5 reais. Toma! Quero o meu dinheiro amanhã. Essa tirinha aqui foi bem simples. E eu vou ter que confessar pra vocês, essa tirinha aqui na verdade é um remake de outra tirinha que tava no meu caderno. E como vocês podem ver, esse gibi aqui foi de abril de 2012. Quase 2 anos depois do primeiro gibi do Jimmy. E é interessante pensar que em tão pouco tempo o visual dos personagens mudou drasticamente. E assim terminamos o gibi do Jimmy. E eu vou ser bem franco com vocês, eu achei as histórias aqui um pouco fracas também. E por causa disso, a nota desse gibi vai ser 6 de 10. Aparentemente eu deixei as histórias mais interessantes pros outros personagens. E logo logo vocês vão saber o porquê. Quase que eu me esqueço de mostrar a contracapa da revista. Basicamente, todas as contracapas têm um textinho genérico e um desenho dos personagens. Jimmy e sua turma poderão te divertir todo o dia, pois com essa nova revista mensal, muito humor vai rolar. E o engraçado é que eu falei que ia ser uma revista mensal e acabei fazendo um volume pra cada personagem. Pra vocês verem que desde novo eu sou enrolado pra fazer as coisas. E abaixo do texto a gente tem um desenho do Jimmy e do seu melhor amigo, o Alex. E falando do Alex, o próximo gibi que eu vou mostrar vai ser o dele mesmo. E começando pela capa, até que eu achei interessante a piada aqui. Não sei se deu pra perceber, mas os passarinhos aqui estão todos machucados porque provavelmente o Alex estava praticando ioiô e acabou dando um monte de ioiôzada na cabeça dos bichos. Rapaz, se o Ibama vê isso, eu tô lascado. Mas beleza, bora logo ver a história desse gibi. Alex em O Campeonato de Ioiô, parte 1. Ei, Alex, o que você tá fazendo? Treinando pro campeonato de ioiô. Sabe onde tem uma loja de brinquedos? Vai competir também? Não, vou ser juiz. É que o prêmio é um ioiô profissional. Os juízes vão ser eu, o Lauro e a Isana. Boa sorte. Tá, então aparentemente a história da revista tem conexão direta com a capa. E além disso, tem duas coisas que eu acabei percebendo. A primeira foi como o Jimmy e o Lauro conseguiram ser juízes de uma competição de ioiô. E sobre a personagem que o Jimmy menciona, que é a Isana, eu também vou falar sobre ela na parte 2 do meu vídeo refazendo as tirinhas. Ainda bem que ele não vai competir. Odeio concorrência e... Pô, legal que ele fala que odeia concorrência e vai participar de uma competição, que é um lugar que tem muita concorrência. Stonk demais. Vai participar
participar de um campeonato de ioiô, Brecots? Vou sim, essa é a nova moda. E a Windy também vai? Vou sim. Por quê? Foi mal. O que é isso aí no seu bolso? Nada não. Acho que ela já foi. Eu e minha boca, agora eu tenho mais concorrentes. No dia do campeonato. Vamos iniciar a partida. Pode começar, Alex. Continua. E aí a história acaba puxando uma continuação que, adivinhem só, nunca aconteceu. Mas eu vou dizer pra vocês, viu? Eu fiquei curioso pra saber o que acontece na próxima parte. Então comenta aí embaixo se vocês querem que eu faça um remake dessa história. E a nota que eu dou pra essa história é 7 de 10. Só não dou 8 porque não teve uma continuação. Então agora bora ver a tirinha desse gibi. Falta alguma coisa nesse plano pra dar uma lição na Windy. Já sei o que tá faltando. Um caixão bem aqui. Tá, pra mim essa tirinha foi a melhor do vídeo até agora. Eu confesso que até que eu dei risada com ela. E com isso, a nota da revista do Alex vai ser 7,5 de 10. Talvez se tivesse uma história com final, eu daria uma nota maior. E como eu disse, a contracapa das revistas são bem parecidas. E aqui a gente tem o desenho do Alex parecendo um hippie e outro texto que parece que foi feito no chat GPT. Alex agora tem a sua própria revista e junto com ela muito humor vai surgir. E agora vamos para a revista da próxima personagem, que é ninguém mais ninguém menos que ela, a Windy. Eu acho que de todas as capas a dela é a mais simples, porém com uma das piadas mais interessantes. Porque vendo ela a gente chega à conclusão que o Jimmy prefere ficar perto de um fantasma do que ficar perto da Windy quando ela tá pistola. Então sem mais delongas, bora ver a história dessa revista. A turma em Acampando. Quando eu encontrar os meninos, eles vão sonhar com um hospital. Misericórdia, a história já começa com a Windy 100% pistolaça com o pessoal. Todos eles escondidos com medo de irem jogar no Vasco. Ela já foi? Já. Por que é tão difícil acampar com a Windy? Vejamos. Porque toda vez que nós chegamos na floresta, ela quer a nossa comida. Então nós nos recusamos e então nos escondemos pra não apanhar. Agora que o perigo passou, vamos montar a barraca. Brecots, fique vigiando. Se a Windy vier, você dá um grito. Sim, senhor. Olha, ficou legal. Agora o saco de dormir. Ei, gente, se vier um urso, o que eu faço? Ei, que diabos de floresta é essa que esses moleques foram acampar que tem um urso? Sério, cadê os pais dessas crianças vendo essa barbaridade? Eu tô quase ligando pro conselho tutelar. De noite. Eu preciso vigiar. Ah, que lindo dia. Sem nenhuma Windy. Esse kit de primeiros socorros vai dar? Vai sim. Enfim, tá. E aí o Brecot, sendo o jumento que é, não consegue vigiar e a Windy acaba encontrando ele. E pra vocês verem o nível que chega, os moleques preferiram ficar na caverna do urso do que encarar ela. Maluco, que personagem psicopata é essa que... vigiar e a Windy acaba encontrando eles. Pra vocês verem o nível que chega, os moleques preferiram ficar na caverna do urso do que encarar ela. Maluco, que personagem psicopata é essa que eu criei, viu? E sobre a história, eu vou dizer pra vocês que ela é uma das minhas favoritas. E eu achei as piadas e o final da história bem legais. Então, a nota vai ser 9 de 10. E agora, vamos pra tirinha. Windy, um valentão me bateu. Não é problema meu. Mas, Windy, ele chamou você de idiota. Quê? Essa daqui também é uma tirinha simples, mas que mostra que essa versão da Windy não se importa com ninguém além dela mesma. Já tá podendo falar que ela é mais maligna que o Jax do Circo Digital ou ainda tá cedo? E esse foi o gibi da Windy. E a nota dele vai ser 8 de 10. Na contracapa nós temos um desenho dela vestida como se fosse participar de uma gangue de rua. Windy poderá ser má em sua própria revista, que também tem muito humor. Acho que já deu pra perceber que eu usava muito a palavra humor pra descrever os meus quadrinhos. Falando em humor, nós vamos para a última revista dessa versão, que é a do Brecots, que basicamente é o palhaço da turma. E como eu já disse no meu short sobre as tirinhas, o visual e a personalidade dele são 100% inspirados no Billy. E eu vou dizer pra vocês que eu achei essa capa aqui bem bonita, tá? Véi, olha isso, eu fiz até um pôr do sol. E se não deu pra perceber, a piada é que o Brecots, ao invés de surfar com a prancha de surf normal, ele tá usando um skate. Tanto que no canto da capa dá pra ver as rodinhas do skate no mar. Porque além de burro e ladrão, esse moleque ainda fica poluindo a praia. Inclusive, não joguem lixo na praia, gente. Isso é coisa de filho da Brecots em A Descida. Hoje eu vou descer o penhasco destruidor. Penhasco destruidor. Lá vai ele fazer mais uma bobagem. Dessa vez dará certo. Tosco. Coloquei um colchão lá embaixo. Eu achei bem interessante que essa história tá me passando uma vibe de Clique Butão.
Tartovsky. E eu não sei se deu pra perceber, mas no primeiro quadro, junto com o Jimmy, era pra ser uma multidão vendo o Breckots fazer a cagada dele. Eu acho que de novo eu fiquei com preguiça de desenhar várias pessoas. Eu vou ficar famoso, não importa o que você diga, e vou aparecer na TV. Lá vou eu! Ai, que droga! Meu equipamento quebrou! Oh, não! Esqueci de colocar o colchão! Alô? É da ambulância? É, Breckots, você tinha razão. Você ficou famoso no jornal. Sim, tá, então o plano do Breckots dá errado e ele fica todo lascado da cabeça aos pés. E se não deu pra perceber, no último quadro isso aqui era pra ser uma foto do Breckots com os skates caindo na cabeça dele. E eu acabei de perceber que nessa história aqui o Jimmy usou um celular. E na história do gibi dele ele não tinha celular pra ligar pros bombeiros. Pode ser também que ele tenha deixado o celular em casa naquela história. Porque se o povo tava assaltando o museu, imagina se eles não vão fazer isso com o celular. E essa foi a primeira história desse gibi. Confesso que foi um pouco simples, mas eu achei a execução dela bem legal. E por isso eu vou dar nota 9 de 10. Breckots. Estou precisando de dinheiro. Precisamos de ajudante. Boa tarde, em que posso ajudar? Bem, é que o meu amigo Jimmy precisa de uma grana. Você pode dar um emprego pra ele depois? E a segunda história só teve uma página e sinceramente parece mais uma tirinha em tamanho grande. E a piada aqui foi bem simples e eu não achei que ela foi tão engraçada. Então por isso a nota vai ser 6 de 10. E agora vamos ver a tirinha. Oi, meu nome é Felipe. Qual é o seu? Breckots. Credo, por que você se chama Breckots? Bem, minha mãe baseou esse nome no seu cereal favorito. Tá, essa tirinha aqui eu realmente gostei. Eu acho que não tava esperando uma resposta tão absurda. Porque, na moral, pra pessoa colocar o nome do próprio filho baseado em cereal é porque ela deve ter uns parafusos a menos. Mas enfim, e a nota final do gibi do Breckots vai ser 8 de 10. E na arte da contracapa, nós temos ele com um suéter e um colar de ouro. Véi, do nada esse moleque decidiu meter o trip. Tá parecendo que vai gravar o primeiro clipe de trap dele. Breckots, o grande comediante, agora tem a sua própria revista pra causar a maior comédia. Véi, parece que a cada revista eu fui ficando com mais preguiça de escrever o texto da contracapa e eu só fui escrevendo qualquer coisa. E assim termina as revistas da segunda fase da Turma do Jimmy. Mas se você pensa que acabou aqui, você está muito enganado. Agora eu vou explicar a história que eu tinha planejado pra Turma do Jimmy e como ela se relaciona com o remake que eu fiz no meu último vídeo. Primeiro eu encontrei a capa dessa revista da Turma do Jimmy, que infelizmente eu não cheguei a fazer a história. E como dá pra ver, o nome da história era pra ser Poderoso. Na capa a gente tem alguns elementos que sugerem algum tipo de aventura, mas quando a gente dá uma olhada na contracapa, a gente vê algumas coisas interessantes. Primeiro tem a Windy voando uma vassoura como se ela fosse uma bruxa. Do lado dela tem o Breckots com uma textura de metal no braço. E na parte de cima nós temos o arco-íris com os poderes do Jake de Hora de Aventura. E esse personagem todo azul aqui, senhoras e senhores, é nada mais nada menos que o Alex. Isso mesmo que vocês estão pensando. Depois de um tempo eu decidi que canonicamente a Turma do Jimmy ia ter poder. E pra poder explicar melhor o poder de cada um, eu vou mostrar esse mural aqui pra vocês. Isso aqui é basicamente uma linha do tempo de todas as versões do Jimmy que eu fiz ao longo do tempo. E depois de analisar ela detalhadamente, quase toda a cronologia da Turma do Jimmy ficou clara pra mim novamente. E pra começar, a gente tem o Jimmy de 2010, que olha, tá um pouco diferente da sua versão original. Em seguida, temos o Jimmy de 2011 a 2012, que como dá pra ver, é a versão das revistas que eu mostrei pra vocês. Em seguida, temos o Jimmy de 2013 a 2014. E eu sinceramente não me lembro muito bem dessa época e eu não achei nenhum material relacionado a ela. E depois nós temos o Jimmy da Missão Dimensão, que pelo que eu me lembro era uma história que envolvia multiverso e era inspirada no filme de Phineas e Ferb. O Jimmy de 2015, que por algum motivo voltou a ser uma cópia descarada da Turma da Mônica. O Jimmy da edição especial do Alex. E olha, eu vou falar pra vocês, eu não faço ideia do que era essa edição especial. O Jimmy Color. Se vocês repararem bem, ele é muito parecido com o visual atual do Jimmy. E essa versão aqui era de um jogo de cartas que eu fiz da Turma do Jimmy, que infelizmente eu acabei perdendo. E o visual dos personagens era inspirado nos Googles da Turma da Mônica. Jimmy Saiyanjo 1. E aqui, senhoras e senhores, é onde as coisas começam a ficar interessantes. Na história que eu criei, o Jimmy tinha um poder que foi herdado da Fênix da Luz. E por outro lado, o Alex tinha o poder da Fênix Sombria. Tanto que depois de um tempo eles iam se tornar rivais. E o poder do Breckots ia ser manipular qualquer tipo de metal. Basicamente um Eustace Kid da vida. E a Windy basicamente tinha os poderes da Gwen do Ben 10. E como eu gostava muito de Dragon Ball e essa forma do Jimmy parecia com um anjo, eu dei o nome a essa transformação de Saiyanjo. Jimmy Saiyanjo 2. Essa daqui é a evolução da primeira forma do
Saiyan. Eu só não entendi por que a diferença da primeira forma pra segunda é só a auréola na cabeça do Jimmy. Jimmy Fênix. E aqui é a forma final do Jimmy, com o corpo dele ficando com mais características de uma fênix. E o visual dessa forma foi inspirado em um filme chamado Fighter Breeder. Rapaz, esse inglês que eu mandei agora, hein? Ruim papão. Jimmy X. Essa versão aqui eu também não faço ideia do que se trata. Jimmy Especial de Natal. Eu também não faço ideia do que era esse especial de Natal. Jimmy Saga Final. E a Saga Final era basicamente uma história especial que ia marcar o fim da turma do Jimmy. Por isso que o nome era Saga Final, né? Mas não pensem que a turma do Jimmy ia acabar. Na verdade, eu só queria que os personagens crescessem e em algum momento as histórias começassem a ter uma cronologia. Jimmy Saga Final 2. Como dá pra perceber, na segunda parte da história, o Jimmy ia usar uma armadura. Porque naquela época eu tava começando a achar armaduras algo muito estiloso. Jimmy Saga Final 3. E aqui é o último visual do Jimmy antes dele ficar mais velho. Jimmy 12 anos. E aqui ele já envelheceu um pouco. E como eu disse no meu vídeo passado, os personagens da turma do Jimmy tinham 10 anos no começo. Então aqui aconteceu um pequeno time skip. Então nós finalmente íamos chegar na turma do Jimmy jovem. Sim, gente, eu fiz uma versão da turma do Jimmy inspirada em Turma da Mônica jovem. O que nessa altura do campeonato não deve ser surpresa pra ninguém. E aqui nós temos o Jimmy jovem transformado em Saiyanjo e em seguida o Jimmy jovem da tropa avançada. E basicamente essa tropa avançada foi uma desculpa que eu inventei pra dar uma nova transformação pros personagens. E foi totalmente inspirada no Ben 10 Supremacia Alienígena. E como última versão do Jimmy, nós temos o Jimmy jovem Saiyanjo avançado. Sinceramente, eu não sei se eu fiz alguma revista da turma do Jimmy jovem, mas eu encontrei uma revista em tamanho A4 do Brecot jovem. Dá pra perceber que foi bastante inspirada em Mutante Rex. Se você quer que eu leia ela em outro vídeo, deixa o like e comenta aí embaixo. Mas uma coisa eu vou dizer pra vocês, eu me lembro de ter feito muitos desenhos desse universo. Inclusive, eu cogitei fazer um mangá da turma do Jimmy. E véi, é muito doido pensar que uma história que eu criei copiando a turma da Mônica cresceu comigo e chegou perto de virar uma história super extensa com temas mais complexos e muitas lutas. E agora, gente, eu quero saber a opinião de vocês. Depois de vocês verem tudo isso que eu mostrei, vocês acham que eu devo inserir essa parte dos poderes no remake da turma do Jimmy ou eu só devo continuar com a parte do humor e piada? Eu vou deixar uma enquete na minha comunidade do YouTube e vocês respondem lá. Mas beleza, esse vídeo já tá muito longo, então deixa o like se você quer mais vídeos assim. Não esquece de comentar e compartilhar com um amigo e fiquem atentos pros próximos capítulos dessa saga. Fui! Esse é o meu caderno de tirinhas. Eu comecei a fazer ele quando tinha 10 anos de idade. E agora, depois de 14 anos, eu reencontrei esse caderno e revisitei essas tirinhas. E isso me deixou muito nostálgico. Na época que eu fiz o caderno, eu gostava muito das histórias da Turma da Mônica, mas acho que isso ficou meio óbvio. Ao longo dos anos, o amor pelos quadrinhos sempre foi algo muito presente na minha vida. Então, quando eu reli aquelas tirinhas de 14 anos atrás, eu percebi o quanto eu mudei. Isso me fez pensar como que seria o visual dessas tirinhas se eu fizesse elas agora. Então, eu cheguei a uma conclusão. Eu vou refazer o meu caderno de tirinhas. Para fazer boas tirinhas, personagens interessantes e que tenham dinâmicas divertidas podem ser... Bem, gente, o vídeo vai ficando por aqui, por causa que a minha missão era só dar volta aqui no tudo. Eu tive que usar o criativo, senão esse vídeo teria mais de 30 minutos de vídeo. Então, eu tive que usar o criativo. Então, valeu, falou e fui!